TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e a saudação vai para você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim, você que está nos assistindo pela TV Web Manaim, no aplicativo, no seu computador, você que está nos vendo pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar o seu comentário também, você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E é uma alegria estarmos aqui, é uma alegria vivermos esse momento e compartilharmos com você o aprendizado do programa Conversas Bíblicas, mais uma produção da Igreja Cristã Maranata. Aliás, eu tenho encontrado pessoas no dia a dia, nas igrejas, no Manaim, que dizem, olha pastor, eu não perco uma edição do Conversas Bíblicas, eu aprendo muito com isso. Isso é uma bênção, é mais um recurso, mais um conteúdo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, que está sendo disponibilizado. E eu recomendo que você que gosta do Conversas Bíblicas compartilhe com irmãos da igreja, obreiros, né, com irmãs responsáveis pelo trabalho de senhoras, enfim, professoras de escola bíblica dominical. Compartilhe, porque o aprendizado que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter aqui é algo que é realmente maravilhoso. Então eu convido você, nós estamos te convocando até a fazer esse trabalho de divulgação do Conversas Bíblicas para que cada vez mais pessoas tenham acesso, inclusive pessoas que são de outras denominações, evangélicos, para que também conheçam qual é a nossa realidade, a nossa experiência. E nessa edição do programa Conversas Bíblicas, nós estamos abordando o tema Consulta a Palavra. E mais uma vez, para tratar desse tema, eu tenho comigo aqui, como meu convidado hoje, a presença do querido pastor Antônio Carlos Oliveira. Antônio Carlos, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, e a paz do Senhor aos irmãos que acompanham conosco. Muito bem, então vamos ao texto base para essa edição do programa Conversas Bíblicas. Esse texto se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12, que eu vou ler agora. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Antônio Carlos, na semana passada nós falamos da grandiosidade de Deus, de quem é este ser supremo, glorioso, maravilhoso, a partir de uma simples análise da sua obra, da obra criadora, né? Isso é um contexto glorioso, profundo. E nós terminamos o programa, você falou assim, eu quero falar mais alguma coisa sobre isso. Então, fique à vontade, vamos concluir aquilo que a gente começou tratando na quinta-feira passada. Perfeitamente. Nós falamos da grandiosidade de Deus. Davi. Antes de falar de Davi no Salmo 8, eu vou ler um pedacinho do Salmo 19, que diz assim. Estão falando da grandiosidade de Deus e que ele estabeleceu uma lei universal, inclusive na palavra para a salvação do homem, né? Então, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Permanece eternamente, hein? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Essa é a palavra de Deus, perfeita em tudo, poderosa, rica e preparada para satisfazer o coração do homem. Interessante que Davi, no Salmo 8, citamos antes, ele conhecia pouco, porque não tinha ainda telescópio, não tinha esses aparelhos de observação. A única observação era a olho nu. Os astrônomos, estou falando que eu li um pouquinho, né? Na época de Davi, acreditavam que tinha no céu 1.002 estrelas. E Davi, com as 1.002 estrelas,
ele exaltou grandemente, ele conheceu, porque Davi era cheio de revelação. É outra forma de chegar a Deus, é pela fé, né? Aliás, a única, né? Então, Davi, pela fé, ele, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que dele te lembres, né? No entanto, pouco menor o fizeste do que de honra e glória o coroaste. Então, Davi, ele exalta o nome de Deus. Mas depois disso, vieram outros na nossa era já. Teve outros no meio, né? Mas dando um salto na nossa era, quando chegou em Galileu, Galileu fez o primeiro telescópio, podemos chamar de luneta, né? Que era pequenininho, né? E descobriu que, na verdade, tinha 100 mil estrelas. Mas depois ele fez um telescópio de 10 centímetros de diâmetro. Chegou à conclusão que não, que tinha 300 mil estrelas no céu. Davi estava com 1000, hein? E glorificando a Deus, hein? E glorificando a Deus. Mas, hoje, nós temos um telescópio com 5 metros de diâmetro. E descobriram que há bilhões de estrelas, né? Depois disso inventaram, nós já falamos hoje, em bilhões de galáxias, que são conjuntos de estrelas. Então, realmente, é muito grande. E Davi, como usou da fé, ele diz que, ele fala no verso 8, que... No Salmo 8. Desculpe, no Salmo 8, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Então, nós alcançamos as coisas de Deus pela fé. O homem, pela sua razão, não vai chegar a Deus, mas quando ele se faz como uma criança, ele, pela fé, alcança as grandiosas coisas de Deus. Na época de Jesus foi citado este salmo, e Jesus citou esse salmo, dando até credibilidade a ele, né? Dando credibilidade ao salmo. E ele disse, perante os doutores da lei, os sacerdotes da lei, que não conseguiam entender quem era o Messias, porque a mente deles estava cheia de maldade, sede de poder, e envolvido nas coisas do mundo, então eles não tinham. E as crianças que não tinham nada disso, com um coração puro, Hosana, o filho de Davi, louvado seja o nome do Senhor, não é? Falando que ele era o Messias. Então nós também, quando estamos nessa posição, nós alcançamos as bênçãos de Deus. Mas então a palavra de Deus, ela é apta para responder. Porém, eu gostaria ainda de fazer uma ressalva. No princípio era o verbo, então Deus criou tudo com a sua palavra. Essa palavra está diante de nós. E nós podemos usá-la diariamente. No momento que nós quisermos, ela está pronta. Vou ler um salmo. Tem uma palavra para você. Vou ler nos profetas. Tem uma palavra. A qualquer momento que você quiser, a palavra está pronta para te responder. Mas ainda é o que nós chamamos, nós estamos de posse da palavra da vida, né? Essa aqui é a palavra da vida. Mas ela fala além ainda, o que está escrito já é suficiente, mas ela fala ainda além do que está escrito. Aí começamos a entender, entrar devagarzinho na consulta à palavra, né? Quando a gente sai daquilo que é racional, daquilo que é visível para o invisível, do racional para a fé. É quando o homem começa a transcender, é quando a palavra fala com ele. Olha só, eu estou lendo aqui a lei de Moisés. Não matarás, recebi um ensino. Compreendi, está claro, está direto. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, diversas coisas. E tem mais de 600 leis que podem ser absorvidas naturalmente como se apresenta a palavra da vida. Como você falou na edição anterior, são normas estabelecidas por Deus... Universais. Que são universais. São universais, não muda nem vai mudar. Mas acontece, como que nós falamos que a palavra de Deus,
ela fala além da letra, além da palavra escrita, de várias maneiras. Eu começo a ler a Bíblia, eu estou tendo contato, aconteceu comigo isso. Eu me converti na Bíblia. Você está lendo a Bíblia. Chega um determinado momento, você está lendo uma coisa aqui e entendeu algo que não está escrito. Como que aconteceu isso? Jesus, que é o Verbo, ele se revelou a você. Porque ele é a palavra viva. Ele é a palavra que fala além do que está escrito. Às vezes também, nós não entendemos alguma coisa, estamos diante da palavra, mas não estou entendendo, o Senhor pode se manifestar e te revelar. É por isso que nós consultamos a palavra, mas estão muito incipientes ainda para falar disso. Então a palavra, ela é rica. Eu tive uma experiência, acho que vale a pena falar. Quando estava lendo a Bíblia pela primeira vez, eu não pertencia a igreja nenhuma porque eu não sabia nem o que era reunir. Nunca pensei em reunir, eu não sabia o que era isso. Aí comecei no Novo Testamento, parei em Atos dos Apóstolos porque a minha concepção não me deixou passar. Eu voltei, vim cá para o início. Quando eu voltei, parei no Salmo também. Hoje o Salmo... O senhor me fala muito no Salmo hoje, né? Mas, depois que li tudo, voltei no Novo Testamento. Quando eu li Mateus, quando vi aquele texto, eis o Cordeiro de Deus, eu entendi, eu estava sozinho, pastor Josias, não pertencia a igreja nenhuma, estava lendo a Bíblia. Eu entendi que o Cordeiro se referia à pessoa do Senhor Jesus e que fazia remissão aos holocaustos do Velho Testamento. Isso não está escrito. Mas Deus se revelou para mostrar a alguém que estava interessado em entender o reino de Deus. Então Deus fala além da letra. Pode ser de outra forma. Por exemplo, estão lembrados do eunuco que estava lendo Isaías? O Senhor mandou um servo do lado, foi por revelação também, né? Ele estava em contato com a palavra da vida, o Senhor mandou um servo que foi do lado dele e explicou aquilo que ele não estava entendendo. Então, a palavra fala de várias maneiras. Não é isso? Glória a Deus. Agora, entrando no texto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, primeira coisa, aquilo que já estamos falando, a palavra é viva, não é morta. Ela tem vida. Ela é comparada à semente, né? Você joga a semente, você foi o autor da semente? Não, você foi quem lançou a semente. E a terra tem os elementos para fazê-la frutificar e se transformar numa árvore e depois dar o fruto. Então a palavra de Deus é assim. Por exemplo, você chupou uma laranja, está num terreno. Displicentemente jogou os caroços no chão. E a semente brotou, sem que você nem se apercebesse disso, porque a semente tem vida nela própria. Então o servo também, muitas vezes, através do seu testemunho, aquilo faz brotar a palavra, entra e faz brotar no coração de alguém. É a palavra fazendo efeito. Então a palavra é viva. Por que ela é eficaz? Porque ela tem todos os meios para responder aos anseios do homem. Penetrante, porque ela penetra além daquilo que você possa imaginar. Deus tem o poder de penetrar e de sondar o seu coração e responder aquilo muito além até do que você perguntou. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo conhece a gente. Isso é o Salmo 139, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces, Isso. né? Sem que haja uma palavra na minha boca, tu já sabes tudo. Não é? Perfeito. Então, isso é a palavra. E além, é penetrante e é eficaz, né? Ela é eficaz e apta. É apta. Então, o que é aptidão? Eu vou pedir, não estou dizendo que isso está certo, hein? Uhum. Ninguém vai fazer isso. Se chover hoje, eu vou. Eu estou orando de noite, Senhor, me dá um sinal, faz um cometa passar no céu, né? Tem muita gente que faz isso. Muita gente boa que faz isso. Mas
a palavra é apta para responder. A palavra tem aptidão para responder. O maior sinal que você pode pedir é um sinal na palavra. Agora, como que Deus fala? Bom, agora vamos começar a entrar na consulta à palavra. Então, nós estamos entendendo aqui que Deus fala na palavra. Fala de qualquer maneira? Depende. Se você pegar um escriba e um fariseu, pode ter problema, porque você precisa estar em comunhão com o Senhor, porque você vai estar em contato. Por isso nós falamos da seriedade da palavra, da grandiosidade dela. Você não chega na palavra, você está assistindo um futebol e vai abrir a palavra. Não é assim. Você precisa estar em comunhão com Deus. E outra coisa, nós vamos falar adiante, que inclusive você pode consultar e o Senhor não falar. Aliás, o objetivo aqui não é dizer que assistir um futebol é um problema, não, mas são situações incompatíveis. Incompatíveis, e outras, para não falar de outras coisas, não é? Sim, claro. Então a Bíblia, ela requer certo zelo, ela requer certos cuidados, como os dons espirituais requerem cuidados. O Senhor não usa um servo que não ora, um servo que não busca a sua vontade. Porém, se for uma criança, o Senhor pode fazer até coisas extraordinárias, que não faria com alguém que já é um escriba, né? Não é? Tinha um pastor que contava o caso, uma pessoa se converteu. A pessoa se converteu, estava no pasto com a Bíblia na mão. Se converteu, estava lendo a Bíblia. Aí veio uma vaca furiosa para cima dele, ele fez assim, olha a Bíblia, vaca. E a vaca parou. Mas com a simplicidade, uma pessoa que estava chegando ainda. Então Deus, ele opera de forma, sem regras, de forma extraordinária. Agora, nós que já temos um certo conhecimento, nós precisamos ter um preparo para consultar o Senhor. Precisamos estar em comunhão e estar preparado também. Talvez o Senhor não queira falar. Nós vamos dizer alguma coisa ainda sobre isso. Ainda sobre isso, mas talvez o Senhor não queira falar, as coisas não estejam preparadas, porque não é simplesmente abre a palavra aqui, abre a palavra. Não é isso. A palavra, consulta a palavra é buscar uma resposta de Deus na palavra. Resposta essa que você precisa estar em comunhão para Ele falar com você. Aliás, inclusive, isso que você está falando agora nos conduz àquilo que já foi abordado, que é o transcender. Você entra num momento, numa experiência de comunhão com Deus, e aí há uma experiência, a transcendência propriamente dita, porque aí você sai da razão e entra numa experiência que a gente chama de quinta medida, né? Quer dizer, você entra na medida de Deus, entra na razão de Deus. A gente usa muito essa expressão de consulta à palavra no nosso dia a dia. Sim. Mas o que nós estamos fazendo é consultando ao Pai, consultando a Deus, ou seja, buscando uma resposta, buscando uma palavra de Deus através da Bíblia. Através da palavra. Então, essa é de fato é a nossa ação. Nossa ação. E o seguinte, quando nós consultamos ao Senhor na palavra, o nosso desejo é que nós saiamos da palavra da vida e entramos na palavra viva. Ou seja, que o Senhor Jesus, que é a palavra, Ele se revele a nós, falando aquilo que nós estamos clamando, perguntando, ou nos dando uma direção para a nossa vida. Então, isso é consultar o Senhor. Agora, quais os cuidados? Os cuidados é não transformar isso numa rotina. Daqui um pouquinho, você está como alguém lançando sorte. Antônio Carlos, digamos que uma pessoa para a gente fazer uma associação, fazer uma analogia, uma pessoa extremamente importante, uma grande autoridade, sim, né, nos abre a oportunidade de uma audiência com ele, nos permite chegar a ele. Sim. Isso ninguém vai tratar como sendo uma coisa banal. As pessoas, o acesso a essa autoridade, ele naturalmente vai se dar cercado de cuidados. E mesmo que essa alta autoridade diz assim, olha, sempre que você precisar, pode vir a mim. Mas, da mesma maneira, ninguém vai tratar isso de forma banal. Exatamente. Aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo nos permite chegar a Ele. Isso. Também não vamos fazer de forma banal.
Não é que isso seja, o Senhor colocou à nossa disposição, mas que vai funcionar em comunhão com Ele. É preciso estar em comunhão. Eu tive uma experiência também nesse sentido. Porque o servo de Deus que já tem algum tempo com contato com a palavra, ele sabe quando Deus não está falando. E eu estava consultando o Senhor não estava me falando. Fiz uma consagração. O Senhor passou a falar. Porque havia algum cuidado, porque às vezes distrai. Você distrai, às vezes fica um pouco displicente e pode cair até de uma forma tradicional. Você chega correndo, consulta correndo. Olha, tem que ter um preparo para falar com o Senhor, né? Você falar com o Rei dos Reis, você tem que ter um preparo para falar. Não é que seja difícil isso, está acessível a qualquer pessoa, não é? Às vezes uma pessoa está cheia do Espírito que o Senhor responde de qualquer maneira. Não tem regra para isso. Apesar de que nós vamos falar algumas recomendações. Falamos que não tem regra, mas tem algumas recomendações que vão ajudar aos irmãos. Amém. Nosso tempo já está adiantado. Sim. E, aliás, na última edição do Conversas Bíblicas, eu comentei isso aqui. Fazer o Conversas Bíblicas com o pastor Antônio Carlos, né, é conversar com o professor Antônio Carlos. Né? Antônio Carlos tem uma experiência, uma bagagem, não só de evangelho, mas na igreja Cristã Maranata, nas experiências que nós vivemos. É professor também no seminário no Manaim Domingos Martins e é sempre muito bom, e a percepção que a gente tem é que o tempo que a gente tem aqui no Conversas Bíblicas acaba sendo limitado, pequeno, diante daquilo que a gente pode alcançar aqui nessa conversa. Mas a gente continua na próxima semana. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Amém. Fico alegre também de estar presente com os irmãos aqui. A paz do Senhor. Muito bem, a gente chega assim ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, que você assiste pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você quiser, pode assistir as edições anteriores do programa, e eu recomendo que, para você entender aquilo que foi trazido aqui, que você assista também a edição anterior deste tema, que é da semana passada, e você vai compreender melhor a grandeza de Deus e o que é a sua palavra para nós. A gente então se despede de você que está nos assistindo, espera você na próxima semana. Se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Um grande abraço, a paz do Senhor. Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.